gente fala muito dos militares, cara, o Itamaraty é muito pior. Talvez o Itamaraty... na verdade, tá tudo dominado, né? Se pegar a Polícia Federal, tá dominada, os milicos estão dominados. O Itamaraty talvez seja o órgão que precise de um reset ideológico mais profundo. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Agora, no início do mês, semana passada, o Itamaraty respondeu a um pedido de informações feito pelo deputado Evair Mello, do Republicanos, sobre a medida tomada pelo governo Trump ao classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, um deputado foi lá, né, enviou um pedido de informações ao Itamaraty com uma série de perguntas e esperou a resposta para entender as possíveis repercussões da designação. Uma das perguntas foi a seguinte: solicita-se informar se o Ministério realizou avaliação sobre os impactos diplomáticos, econômicos e reputacionais para o Brasil decorrentes da eventual classificação dessas organizações como terroristas por parte de governo estrangeiro, especialmente no que se refere a possíveis efeitos sobre o sistema financeiro internacional, o comércio exterior e a imagem do país. E é aqui que vem a resposta completamente alucinada do Itamaraty, do Mauro Vieira. Alucinada, assim, uma coisa de gente que bebeu. Que respondeu a esse questionamento dizendo o seguinte: avalia-se que a medida possa ter impactos relevantes tanto no plano econômico quanto na soberania nacional. Entende-se que a designação de organizações criminosas como terroristas não trará benefícios concretos para a cooperação internacional entre Estados Unidos e Brasil no enfrentamento ao crime organizado. E aí ele fala, continua aqui, seu governo Lula dizendo, muito ruim essa designação. Aí eles continuam e falam o seguinte: a designação pode servir para que autoridades estadunidenses, e eu quero dizer uma coisa para vocês, existe um teste muito rápido sobre retardo mental, é quase que um teste clínico. Se a pessoa falou estadunidense, você já sabe que é retardado. Já sabe que é retardado. Porque o nome do país é Estados Unidos da América. Os americanos chamam o país de América. Ah, mas América, Paulo, também é o nome do continente. É verdade. Mas Estados Unidos é o nome de vários países. Se eu não me engano, o México se chama, sei lá, Estados Unidos do México. O Brasil chamou durante muito tempo Estados Unidos do Brasil. Então, quando o sujeito fala estadunidense, isso vem carregado de uma questão ideológica, onde ele quer dizer que a América é o continente todo e os Estados Unidos são... O nome dos Estados Unidos da América são só Estados Unidos. United States of America, né? Os Estados Unidos, estados que realmente se uniram dentro da América. Esse linguajar, ele era reservado para professores marxistas, assim, de ensino primário, aquele professor de história que você teve na escola, também os professores das universidades e tal. Esse linguajar era reservado para esse nível de pessoa, porque há muito tempo isso é considerado um distúrbio. Se vocês forem procurar e tal, no CID, que é o Código Internacional de Doenças, vocês vão ver que tem lá estadunidense, né? Retardo mental. Pois bem, só que hoje isso está dentro do ministro das Relações Exteriores do Brasil. O ministro das Relações Exteriores fala estadunidense. E ele diz assim: a designação pode servir para que as autoridades estadunidenses, SIC, apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, inclusive contra aquelas sem vínculos com os Estados Unidos ou cuja ligação com grupos designados seja indireta ou meramente involuntária. Não é verdade. Adicionalmente, tal aplicação pode ocorrer com amplo grau de discricionalidade, dada a amplitude dos termos adotados na legislação de contra-terrorismo daquele país, com sérias possibilidades de implicações para cidadãos. Falei, eu achei que ele tinha escrito cidadãos, mas escreveu cidadãos. Cidadãos brasileiros nos planos financeiro, migratório e penal. Aí é que entra aqui um problema. Finalmente, diz ele,
Mauro Vieira. Há a possibilidade do uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. O quê? Nunca se discutiu nada do tipo. Nunca se falou, nunca não se tem ideia, não se tem um plano. O próprio Mauro Vieira estava encontrando agora as pessoas, os militares americanos. De onde, eu juro, eu conversei com as pessoas do governo americano sobre isso e as pessoas estavam assim, me perguntando, mas de onde ele tirou isso? Teve alguma discussão? Vocês falaram alguma coisa sobre intervenção militar, ação militar americana? Eu falei, cara, o cara tirou de um orifício dele, eu não sei de onde foi, mas ele tirou desse orifício. E é o que eu tô dizendo há um tempo. Por que eu trago isso? Porque é impressionante o grau de aparelhamento ideológico do Itamaraty. A gente fala muito dos militares. Cara, o Itamaraty é muito pior. Talvez o Itamaraty... na verdade, tá tudo dominado, né? Se pegar a Polícia Federal, tá dominada, os milicos estão dominados. O Itamaraty talvez seja o órgão que precise de um reset ideológico mais profundo. Eu diria o seguinte, que se eu tivesse autoridade, eu acho que eu demitiria todos do Itamaraty. Todos. Eu acho que eu não deixaria ninguém. E recomeçaria do zero. Você tem que demitir todos do Itamaraty, depois demitir todos do Instituto Rio Branco, refazer uma nova escola de relações internacionais e contratar todo mundo de novo do zero. Mas não pode, só para ficar claro, isso aí seria um exercício hipotético. Então fiquem tranquilos vocês do Itamaraty, que obviamente todos que puderem ser demitidos no limite da lei, e aí é para ir no limite mesmo, no governo Flávio, obviamente devem ser demitidos. Mas todos aqueles que ficarem, que não puderem ser demitidos, podem ter certeza que vamos mandar vocês para um lugar bom. Um lugar bom. Um lugar bom. Vamos mandar todos vocês para um lugar bom. Se eu fosse ministro das Relações Exteriores, não serei eu não serei. Mas se eu fosse ministro das... Porque o ministro das Relações Exteriores tem que morar no Brasil, você imagina, coitado. O meu plano para o Itamaraty seria fazer uma super embaixada num lugar bom. Um lugar bom, é isso que eu estou dizendo. Fazemos essa embaixada, super embaixada no lugar bom, e manda todos os oficiais consulares do governo Lula para trabalharem lá. Cria uma super embaixada nesse lugar bom, de carimbo de papel, e bota todo mundo lá, de 9 às 18. Imagina que diplomata trabalha de 9 às 18. De 7 ao meio-dia, de 8 ao meio-dia ali, que seja carimbando papel. Né? Uma espécie de colônia diplomática. As pessoas continuam sustentadas pelos pagadores de impostos, né? Tudo bem, mas pelo menos não atrapalham mais. A gente faz um PDV, um programa de demissão voluntária bacana, mas eu estou aqui imaginando, aqui fantasiando, voltando aqui à notícia em si, esses caras são malucos, né? Porque o que eles estão dizendo é que é possível que haja uso de força militar americana em território brasileiro de forma unilateral. Só que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre política externa sabe que isso não tem o menor sentido. Só no México, os Estados Unidos designaram pelo menos 6 organizações como sendo narcoterroristas. É o triplo do Brasil, até o momento. E quantas intervenções militares unilaterais os Estados Unidos fizeram no México? Sendo que o México está ali do lado deles. Zero. Não fizeram. Em El Salvador, o famoso MS-13, a Mara Salvatrushka, também foi designado como narcoterrorista. E tá cheio de terrorista do MS-13 no Brasil. Nos Estados Unidos, perdão. Cheio. Quando eu tive detido aqui na prisão de Cromer, nos Estados Unidos, o que mais tinham eram esses caras do MS-13 com a cara toda tatuada, etc. O que mais tem?
Quantas pessoas, ou seja, países que estão enviando pessoas em massa para os Estados Unidos. Quantas intervenções militares unilaterais ocorreram em El Salvador desde que as organizações, desde que o MS-13 foi designado como terrorista? Zero. No Haiti foram pelo menos duas. A Vivansan e a Grand Griffe. Quantas intervenções militares americanas no Haiti? Zero. Equador. Los Choneros, Los Lobos, também designados como narcoterroristas. Para surpresa de ninguém, quantas intervenções militares americanas dentro do Equador aconteceram apesar dessa designação? Porra, zero. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.